Welcome to the World United. Welcome to the World United. Necessário, não tenho muita certeza se pronunciei corretamente. O tópico da apresentação de Kelly é Hatha Yoga como um processo de autoconhecimento. Obrigada pela sua presença, Kelly. Vamos agora ouvir a sua palestra. É com grande satisfação que eu me apresento perante vocês para este terceiro Parlamento Mundial sobre a espiritualidade. Eu sou Kelly Parayanadasa, praticante de yoga tem algumas décadas e professor de Ayurveda também já desde algumas décadas. E eu quero agradecer muito aos organizadores deste evento, porque há uma necessidade, entendo que esta pandemia veio para nos ensinar, para nos mostrar essa necessidade de observar mais profundamente os princípios da nossa vida, os objetivos da nossa vida, para que estamos nesse mundo, para que estamos a viver nesse mundo. E aí então nós vamos descobrindo um monte de outras esferas. E aí então começamos a nos perceber como integrantes de um grande tecido. Estamos conectados entre todos, com tudo. É claro que eu devo também agradecer aos colaboradores que estão permitindo que tudo isto, houve uma organização e houveram também colaboradores que se predispuseram, se organizaram para ajudar a que isto aconteça. Muito obrigado a todo o pessoal daqui do Brasil, que com muito esforço se dedicaram para que tudo isto seja possível e a gente possa estar participando aqui com vocês. Pessoalmente, eu vejo que, como seres humanos, nós ocidentais, temos um papel muito interessante na criação. Eu não sou um grande conhecedor da literatura cristã, mas conhecemos alguns conceitos da literatura cristã, e lá eles dizem que o homem teria sido a coroa da criação. Esse conceito, ele é muito interessante, nem sempre muito bem entendido, porque uma vez que o ser humano é a coroa da criação, ele deveria agir para proteger, para cuidar, para orientar, para cuidar dos seus inferiores, vamos dizer assim, daqueles que estão abaixo dele, daqueles que estão nós estamos no topo da cadeia alimentar, muito bem aqueles que estão embaixo de nós, não porque nós sejamos superiores, mas temos algumas características diferentes, é somente isto, mas de alguma forma não interpretamos adequadamente essa expressão de que somos a coroa da criação, e nós colocamos a usufruir simplesmente, a explorar simplesmente em benefício próprio. O ser humano simplesmente foi um explorador, mas um explorador assim, um arruinador, por assim dizer, da natureza. E aí então, estragando a relação amorosa do ser humano com a natureza, nós nos tornamos um problema para a natureza.
Eu não vou entrar agora em detalhes com esse tema, porque todos nós sabemos como foi a atuação, como está sendo a atuação do ser humano para com o planeta. Porém, esta situação desta pandemia, ela nos trouxe à tona essa necessidade de olhar para o nosso entorno e entender a nossa real relação de interdependência para com os outros seres que habitamos neste planeta. Então, eu agradeço, tudo isso era para agradecer aos organizadores por este evento que será de muita benefício para nós terráqueos, para nós que habitamos este planeta. Quanto ao ser humano, nós deveríamos cumprir com esse papel de proteger a criação. Se nós fomos feitos, como bem nos dizem a literatura ocidental, cristã, que fomos feitos à imagem e semelhança do Criador, pelo menos nós deveríamos nos ocupar em cuidar desta criação. E para isso nós temos a espiritualidade. Quando nós começamos a agir em essa vibração, nós estamos tropeçando com a espiritualidade. E isso é um papel muito importante que cabe especificamente ao ser humano. O ser humano, ele tem essa capacidade de modificar as coisas, de melhorar a situação, de tomar consciência e levar adiante uma conexão, uma sobrevivência, uma organização social para que todos possam ser beneficiados, para que todos possam progredir. Eu vou falar sobre yoga e a espiritualidade, e a ideia é que nós vamos falar de um livro chamado Hatha Yoga Pradipika. Esse livro é tido como um dos principais livros de conhecimento do Hatha Yoga, e quando falamos de Hatha Yoga, muitas vezes podemos confundir Hatha Yoga como sendo uma atividade meramente física. Hatha Yoga, se você é um bom Hatha Yogi, você terá muita facilidade para colocar o pé atrás da cabeça, sendo que na literatura tradicional do Hatha Yoga, você encontra imediatamente o Hatha Yoga como sendo um processo de autorrealização, como sendo um processo de autoconhecimento que culmina na autorrealização. A minha memória não é tão grande assim, então eu vou me valer do livro de Alicia Souto, alguns escritos que aparecem nesse livro dessa nossa querida professora Alicia Souto, quando ela publica nesse livro A Essência do Yoga, os 3 principais livros para o Hatha Yoga: o Hatha Pradipika, Gheranda Samhita e o Goraksha Samhita. Na apresentação do livro, nas primeiras páginas, exatamente, não tenho o número da página, mas é nas primeiras páginas, na apresentação do Dr. Garote, para os conhecedores, sabem da importância deste Dr. Garote, ele, na primeira linha, isso vocês podem conferir, o livro, nós temos esse livro em português, isso vocês podem conferir, não é uma invenção minha. Ele disse assim, na primeira linha, no primeiro parágrafo, ele disse assim: Hatha Yoga é um caminho sistemático para o desenvolvimento espiritual. Suas técnicas são baseadas na integração do corpo, da mente e do espírito, estando ao alcance de todo aspirante.
Quando nós começamos a falar sobre Hatha Yoga e espiritualidade, imediatamente nós, como ocidentais, podemos dizer: não, peraí, professor, eu tenho minha religião, eu tenho minha igreja e eu não preciso desse tipo de práticas. E aí então lamentavelmente, cabe explicar a diferença básica de espiritualidade e religião sistematizada, religião, quando você vai se estabelecer dentro de alguma religião, de algum sistema religioso, de alguma prática religiosa, de alguma religião organizada. A espiritualidade foi muito bem explicada pelos grandes mestres como sendo um peixe nadando num oceano. E essa religiosidade institucionalizada seria como um peixe dentro de um aquário. Aparentemente, a situação é a mesma. Os dois estão na água. Os dois são peixes, os dois estão na água. Só que um está limitado pelo tamanho do oceano e o outro pelo tamanho da sua piscina. E nós vamos ver que nas escrituras do Hatha Pradipika, nos escritos do Hatha Pradipika, ele também aborda sobre como deveria ser a consciência do praticante sério de yoga quanto à espiritualidade. Porque tenhamos em mente, como seres humanos, nós temos a opção de melhorar. E como bons seres humanos, nós queremos melhorar, queremos ser melhores. Mas aí tem um detalhe, nós não podemos, não devemos nos achar melhores. Enquanto que nós estamos trabalhando para nos melhorar, isso será um caminho espirituoso. Quando nós começamos a nos achar melhores do que outrem, aí então as coisas começam a tomar um outro rumo. Então, como agimos em essa espiritualidade? Vamos à leitura do livro. O objetivo da minha apresentação é mostrar na literatura do Hatha Pradipika a importância da espiritualidade. Então, vamos diretamente para o primeiro capítulo, para os primeiros versos do primeiro capítulo, tratado sobre asanas. Diz assim: inclino-me ante o todo-poderoso Sri Adinata, que ensinou Hatha Yoga Vidya, ou ciência do Hatha Yoga, que é uma escada para o aspirante que busca ascender ao pico mais alto do Raja Yoga como êxito espiritual. Novamente, essa palavra espiritual está presente nos escritos do Hatha Pradipika. Este é um dos livros principais para os praticantes sérios de Hatha Yoga. Na apresentação do livro, um dos principais mestres contemporâneos, o Dr. Garote, ele disse abertamente: Hatha Yoga é um processo de autorrealização. Quando Swaratma Yogi inicia sua explanação sobre o Hatha Pradipika, ele disse: inclino-me para o aspirante que é uma escada para o aspirante que busca ascender ao pico mais alto de Raja Yoga como êxito espiritual. O objetivo do yoga nunca seria apenas um benefício físico. Vamos nos livrar da dor de cabeça, vamos nos livrar de dores na coluna. Ótimo, perfeito, tudo bem, mas esse não é o objetivo último. O que se espera do Hatha Yoga? Muitas coisas muito interessantes poderiam ser tratadas.
Mas aí vem uma outra parte bem interessante, diz assim: o yogin deve residir em um país justo, em que o governante seja bom e as esmolas sejam fáceis de serem conseguidas para que ele esteja livre das preocupações. O yogi, ele deve estar preocupado com o ambiente, ele deve estar preocupado com o meio ambiente, deve estar preocupado também para que outros yogis também tenham sua prática garantida e todos possamos estar morando, vivendo em um país com leis dignas, para que todo ser humano que quer melhorar, que quer se dedicar à espiritualidade, possa desfrutar de um país digno, com leis que lhe permitam essa elevação espiritual. Eu gostaria muito de poder continuar lendo este livro para vocês, o Hatha Yoga Pradipika, mas temos tempo determinado para cada palestrante por respeito aos outros palestrantes. Eu devo finalizar por aqui. O objetivo dessa leitura é que entendamos que quando nós, como seres humanos, queremos melhorar, entramos em contato com a espiritualidade. Ao entrar em contato com a espiritualidade, o respeito pelos outros seres, o respeito não somente para com o ser humano, não somente para conosco, esse respeito será a evidência principal de que estamos indo no caminho correto. Por respeito aos meus colegas que vão falar brilhantemente agora, na sequência, eu vou dar por encerrada aqui minha participação. Mais uma vez agradeço a todos os organizadores e aos colaboradores que permitiram a minha participação. Namastê. Obrigada, Kelly, pela sua palestra. Receba agora, Kelly, o seu certificado pela participação no terceiro Parlamento Mundial em Espiritualidade